E se o universo não for cruel, muito menos bondoso, apenas indiferente? E se não houver justiça, propósito ou redenção, apenas forças antigas e cegas que existem bem antes de nós e continuarão existindo depois que desaparecermos? Esse é o terror de H.P. Lovecraft, um medo que não vem de monstros, apenas do fato de existirmos. Hoje vamos entender quem foi Lovecraft, de onde nasceu seu horror e por que ele nunca escreveu sobre heróis. Howard Philip Lovecraft, ou H.P. Lovecraft, ou H.P. Lovecraft, nasceu em 1890, em Providence, nos Estados Unidos. Criado em isolamento, com saúde frágil, Lovecraft passou a infância mais entre os livros do que entre as pessoas. Desde cedo, ele desenvolveu duas coisas fundamentais para a sua obra: uma obsessão pelo passado e um profundo desconforto com o presente. Enquanto o mundo avançava, industrialização, ciência, imigração, Lovecraft sentia que a realidade estava saindo do controle humano. Esse desconforto não virou militância, virou literatura. Para entendermos a obra de Lovecraft, precisamos abandonar uma ideia comum. Ele não escreveu apenas histórias de terror. Lovecraft escreveu uma visão de mundo. Seus contos não existem apenas para assustar momentaneamente. Eles existem para corroer certeza. Enquanto o terror tradicional pergunta: e se algo nos atacar? Lovecraft pergunta: e se nada que acreditamos for verdade? O medo Lovecraftiano não nasce do perigo imediato, mas da descoberta. Em Lovecraft, o horror começa quando os personagens começam a entender, quando eles começam a juntar as peças desse vasto universo. Nasce em 1890, em um mundo que estava destruindo a ideia de centralidade humana. Darwin: o homem deixa de ser criação divina. Freud: o homem não controla a sua própria mente. Einstein: o tempo e o espaço deixam de ser absolutos. Essas três rupturas são fundamentais. O ser humano descobre que não é especial biologicamente, não é o senhor da própria mente e não vive um universo organizado para ele. Lovecraft absorve isso tudo. Ele transforma a ciência em terror. Tanto que quando você começa a mastigar a sua obra, você vê que ele começa a pegar conceitos que eram debatidos em sua época e começam a introduzi-lo de forma natural, misturando com conceitos da sua ficção, fazendo com que o leitor, se ele não perceber, ele deixa de perceber o que era a realidade com o que é ficcional. Isso dá uma imersão maior, aumentando ainda mais o desconforto na leitura. O horror cósmico nasce quando a ciência ela deixa de consolar. Lovecraft, então, tem uma infância marcada por perdas, doenças, isolamento. Logo muito cedo, ele vê seu pai ser internado em um hospital psiquiátrico. E uma mãe superprotetora, que começa a criar o Lovecraft, inclusive vestindo de menina. É dito que a mãe chega a deslocar o braço, o ombro, para poder segurar a mão do filho. Vivendo então na casa do seu avô, ele encontra a sua vasta biblioteca e cercada de livros antigos. Ainda na infância, ele cria uma figura muito proeminente para os seus contos: o árabe,
Abdul al-Hazard, o escritor do Necronomicon, que era o próprio Lovecraft. Era a forma que a sua imaginação dava asas, e com isso ele conseguia fugir daquela paranoia, daquele medo dos seus parentes e daquele isolamento insuportável que ele tinha que estar. Tanto que ele acaba não frequentando por muito tempo a escola, tendo que se tornar um autodidata, o que vai repercutir na sua vida e a forma como ele até chega a se arrepender de não ter dado continuidade aos seus estudos. Isolamento criou duas coisas: uma mente extremamente imaginativa, como é citado, e uma profunda aversão ao imprevisível. Lovecraft não tinha medo do monstro, ele tinha medo da desordem. E o mundo moderno era para ele desordem pura. Lovecraft era racista. E é impossível falar sobre ele, honestamente, sem falar dos seus preconceitos. Sim, é preciso entendermos o mecanismo por trás deles. O racismo de Lovecraft não nasce de um sentimento de superioridade confiante, mas de um pavor até patológico da mudança. Não, isso não é uma justificativa. Lovecraft acabou não se modernizando, ainda com um pensamento extremamente preconceituoso, mas ele temia a miscigenação, a migração, o novo e tudo aquilo que não podia ser classificado. E veja como isso parece simbolicamente em sua obra: híbridos, degenerações, cultos secretos, seres que quebram as fronteiras naturais. Se você lê Lovecraft, você percebe o quanto ele mascara simbolicamente todo o seu preconceito na sua literatura. O erro moral de Lovecraft se transforma literalmente em uma obsessão com um limite violado. O Lovecraft teve medo do outro. Transforma esse medo em mitologia. Obras como o próprio Chamado de Cthulhu, ou mesmo As Sombras sobre Innsmouth, o horror de Dunwich, denotam todo o seu preconceito. São obras literárias, mas que precisam ser enxergadas, analisadas, não de forma romântica. Muitos se falam de separar a obra do autor. Eu acho que o difícil é separar o autor da obra. O pensamento, a ideologia de todos os autores, eles não separam da sua obra. Está ali. Toda obra é uma propaganda daquilo que se pensa, querendo ou não. Qualquer obra de arte é a declaração mais íntima de quem a constrói. Toda essa visão de mundo desperta o horror cósmico Lovecraftiano. Sim, antes dele já tivemos o Edgar Allan Poe, com obras como os Relatos de Arthur Gordon Pym, trabalhando o horror cósmico, ou mesmo a genialidade do Arthur Marhan, que o próprio Lovecraft faz ao citar, com o antigo deus Pan, que também já aborda um horror cósmico, ou cosmicismo, como alguns gostam de chamar. Mas Lovecraft é quem vai desenvolver mais a temática. No horror cósmico não existe um arco heróico. O universo não reage às ações humanas. Ele não pune, ele não recompensa. Cthulhu não é um vilão. Azathoth não é um antagonista. Eles são condições da realidade, como um terremoto, uma supernova, como o tempo. Lovecraft retira ao homem até mesmo o privilégio de ser odiado. O máximo que podemos fazer é não olhar, não saber, não entender.
Em quase todas as histórias, Lovecraft e o conhecimento é o verdadeiro agente do horror. O Necronomicon não enlouquece porque é mágico. Ele enlouquece porque revela. Como você enxergaria ou ouviria alguém que diz ter a realidade sobre... que diz ter o conhecimento sobre outras realidades, sobre divindades, sobre seres do além-tempo e do espaço? Provavelmente você enxergaria ela como louca, por mais sã que ela fosse. Saber demais é perceber que dentro da literatura Lovecraftiana, nossas religiões seriam irrelevantes, nossa história é microscópica, nossa existência chega a ser acidental. O personagem enlouquece, porque não consegue fingir. Lovecraft não acreditava em redenção. Não por cinismo, mas por coerência filosófica. Se o universo é indiferente, a ideia de salvação é apenas uma narrativa emocional. Por isso, seus finais são abertos, inconclusivos, desconfortáveis. Assim como o niilismo. Porque o verdadeiro horror não termina, ele apenas continua existindo. Sim, Edgar Allan Poe nos mostra que a mente humana pode ser um labirinto sem saída. Lovecraft nos mostra que talvez não haja saída alguma. Poe olhou para dentro e encontrou o abismo. Lovecraft olhou para o universo e percebeu que o abismo nos observa, sem sequer notar nossa presença. O terror de Lovecraft não grita, assim como o de Poe. Ele sussurra uma verdade impossível de esquecer. Se você gostou desse pequeno vídeo sobre H.P. Lovecraft, não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscreva. Estará embaixo também links para vocês comprarem os livros de referências do autor. Também convido a conhecerem o RPG Coffee, que tem um clube literário de estudos de horror cósmico, espada e feitiçaria. Até então, os estudos estavam envolvendo exatamente a vida do H.P. Lovecraft. Próxima semana teremos a análise do Chamado de Cthulhu. Mas deixa aqui nos comentários qual outro conto do Lovecraft você gostaria que analisássemos. Uma análise mais psicológica, filosófica, sociológica, reflexiva desses autores. Se inscreva, compartilhe, coloque o sininho para que o YouTube avise quando tiver vídeos novos. Um abraço e até a próxima.